conhece, meu nome é Maria Fernanda Pilaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da UPA Construtora, tá? Muitos seguidores, né, que se questionam isso e às vezes me perguntam, poxa, mas para dominar uma obra você tem que ter muita experiência, você tem que ter milhares de metros quadrados aí construídos. Mas eu vou mostrar para vocês que não necessariamente acontece dessa forma. E que você, recém-formado ou que está se formando em engenharia e arquitetura, não só podem, como devem dominar uma obra, tá? Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, beleza? Então vamos lá. Para início de tudo, para quem me acompanha, às vezes vai soar um pouco repetitivo, mas é importante trazer isso aqui, tá? Primeiro eu gosto de exemplificar e deixar bem claro para que a gente esteja falando a mesma língua, o que é dominar uma obra, então. Para mim, o que significa? Porque como dominar é um verbo assim que não fica tão, vamos dizer assim, específico, porque para mim dominar pode ser, por exemplo, dominar o idioma inglês. Para mim dominar o inglês, uma pessoa consegue conversar inglês bem, vamos dizer assim, consegue viajar bem no inglês. Para você pode ser uma pessoa que consiga ensinar inglês, então ela tem que saber de gramática de inglês, ela tem que saber inglês, né? Então o seu dominar pode ser diferente do meu. Por isso que eu gosto de trazer então o conceito do que é dominar uma obra. Então vamos lá, para a gente falar a mesma língua. Dominar uma obra, quando eu falo dominar uma obra aqui dentro do canal, das páginas, é quando você consegue garantir a qualidade de execução de cada frente de obra. Então, cada pedacinho da sua obra, cada parte da sua obra, se você consegue garantir que a execução daquele pedaço foi feito de maneira correta, foi feito como deveria ter sido feito, saiu do papel da maneira como foi projetado, então você está dominando a sua obra, certo? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você domina uma obra quando você consegue garantir a qualidade da estrutura, por exemplo, algo muito importante dentro da sua obra. Como é que você vai dominar a estrutura? Quando você sabe exatamente como foi feita essa estrutura. Então, no momento que seu armador está lá fabricando a armação, dobrando a armação daquela estrutura, você vai verificar no projeto estrutural quantos vergalhões tem naquela viga. Aí você vai verificar no projeto estrutural qual é a bitola dos vergalhões que tem naquela viga. Você vai verificar também qual é o espaçamento dos estribos daquela viga. Então, nesse pedaço, por exemplo, se for uma estrutura de concreto armado, você está dominando ali uma questão da armação em si. E se você começar a visualizar, e para você garantir, vamos dizer assim, a parte da concretagem, o que você tem que fazer? Você vai lá, você vai primeiro fazer o slump quando for concretar, para ver se a trabalhabilidade do concreto está de acordo com aquilo que o engenheiro especificou. Se não tiver, pode entupir a bomba. Se não tiver, pode dar bicheira, porque daí vai ficar mais difícil de você vibrar esse concreto. Beleza, primeiro passo. Aí depois você tem que conferir se a resistência daquele concreto que você colocou naquela viga, naquele elemento estrutural que você está fazendo, se você está realizando, ele realmente, o que você executou, condiz com aquilo que tem no projeto, certo? Então, se você concretou esse elemento estrutural, você tem que garantir a qualidade da execução daquele elemento. Como é que você garante? Com corpos de prova. Porque daí se você tem os corpinhos de prova e por norma rompe lá com 14, 28 dias, você sabe se a resistência dele realmente chegou à resistência que ele precisaria chegar, né? Aquilo que está especificado em projeto. Quando você faz todos esses elementos, quando você visualiza isso e quando você cobra isso da sua equipe de execução, você está dominando a parte, vamos dizer assim, estrutura da obra. Lógico, tem mais passos ali dentro da conferência, mas basicamente seria isso, você conseguir garantir a qualidade da execução e você saber exatamente como a sua mão de obra está realizando, né? Você pode até criar uma ficha de verificação ali de como que você vai verificar essa armação, etc. Enfim, isso seria dominar uma obra. Então, o que é não dominar uma obra? Não dominar uma obra é você ir à obra a passeio. O que eu vejo muitos colegas fazendo, e a obra só para ver como é que tá. Vamos ver o que o pessoal já fez aí da obra. Olha, já conseguiram terminar mais um quarto. Gente, isso não, a sua relevância dentro de obra, se você vai passear numa obra, e de uma pessoa completamente leiga, é a mesma.
tá? Então, se você não sabe exatamente como a sua equipe de obra está executando cada frente de obra e você não tem condições de garantir a qualidade dessa execução, então você não está dominando a sua obra. Então, seria esse o conceito. Quando você me ouvir agora falando dominar uma obra, é isso que eu quero que vocês imaginem, que vocês pensem, tá? Então vamos lá, vamos entender por que você não precisa ter 30 anos de experiência em obra para conseguir dominar uma obra, tá? Muita gente acha que porque não tem experiência, porque é muito novo, porque é recém-formado ou porque está se formando, que não teria essa capacidade de dominar uma obra justamente porque, não, para dominar tem que ter construído 30 mil metros quadrados de uma obra para poder, né, realmente saber o que está fazendo. E não é bem assim, porque quantidade de experiência, quantidade de tempo, quantidade de metros quadrados construídos, não quer dizer qualidade. Tá? Porque a pessoa às vezes não está focada para entender a obra e para realmente dominar a obra. Pode ser uma pessoa que está há 40 anos no mercado, mas que não tinha essa preocupação, que não tinha esse foco, tá? Então, assim, é a mesma coisa. A quantidade de horas de um motorista de táxi atrás do volante não faz dele um piloto de Fórmula 1. Ele não estava focado em virar um piloto de Fórmula 1. E uma pessoa que acabou de tirar a carteira de motorista é tão boa um piloto de Fórmula 1 quanto um motorista de táxi, vamos dizer assim. Ele não tem esse foco. A quantidade de tempo dele atrás de um volante não faz dele um piloto de Fórmula 1. Vamos tentar uma outra analogia. Por exemplo, uma pessoa que vai para um treino de Muay Thai com a intenção de emagrecer. Não tem nada de errado nisso, tem muita gente que faz, inclusive, e não com a intenção de aprender a lutar. Então ela pode ter 10 anos de Muay Thai, mas não ser faixa preta no Muay Thai. 10 anos de Muay Thai, mas perder uma luta para um faixa branca. Por quê? Porque a pessoa ela passou 10 anos treinando, mas com um foco diferente. Ela simplesmente estava no treino para emagrecer e não para aprender a lutar. Então, não tem nada de errado nisso, mas ela tem a experiência, mas ela não tem o foco por exemplo, se você quer ser um faixa preta, você em poucos meses talvez ganharia uma luta contra essa pessoa que faz 10 anos que está treinando Muay Thai, mas está lá só para emagrecer. Entende? Então, não necessariamente experiência quer dizer qualidade. E principalmente onde você está focado. Não é porque uma pessoa tem 50 anos de profissão que ela domina uma obra, porque se ela não focou a vida dela nesses 50 anos de experiência em realmente dominar, em realmente garantir a qualidade de execução de cada etapa, ela não vai dominar a obra, entendeu? Vamos lá, outro exemplo. Tem uma pessoa muito próxima de mim, eu vou inventar nomes para não expor ninguém. Vamos lá. Tem uma pessoa muito próxima de mim, eu vou criar um nome para expor, vamos botar a Janaína. Que a Janaína, ela trabalhou 35 anos dentro do Banco do Brasil e é aposentada do Banco do Brasil. E vamos dizer que você queira aprender sobre finanças. E daí você conhece a Janaína, que trabalhou 35 anos dentro do Banco do Brasil, e você conhece o Carlos, que faz 2 anos que está tendo resultado com ações na Bolsa de Valores. Ele investe em Bolsa de Valores e ele tem resultado com isso, mas faz 2 anos que ele mexe com isso. Ele é, sei lá, médico, não tem nada a ver com finanças, vamos dizer assim. Não fez curso de economia ou coisa do gênero. Aí você tem essas 2 pessoas para te ajudar. Você pode até pensar em escolher a Janaína, que ficou 35 anos dentro do Brasil, mas se você for pensar bem, aquele que já está gerando resultado foi uma pessoa que já focou em relação àquilo que ele queria chegar, o que era investimentos. Então, se você quer aprender investimentos, e essa Janaína, essa pessoa que é próxima de mim, que eu conheço, ela não sabe investir. Ela nunca soube investir. Ela nunca quis, dentro do banco, aprender a investir. Então, a Janaína não seria uma boa mentora para que você conseguisse chegar nesse teu objetivo de saber investir. E o Carlos, que não está nesse meio de economia, de finanças, etc., que foi 2 anos estudando Bolsa de Valores, mas está gerando resultado. Então, de repente, o Carlos seria muito melhor mentor para você aprender as suas finanças do que a Janaína, que passou 35 anos dentro do Banco do Brasil. Entendeu? Então, vale muito mais o foco e como que você está usando esse tempo de experiência, vamos dizer assim, para adquirir esse conhecimento que você quer adquirir. Então, vamos lá.
Como então superar esse pensamento de que para eu conseguir dominar uma obra, eu vou ter que ter então 50 mil anos de experiência ou 300 mil metros quadrados construídos? Se você tem um método certo e alguém que vai te mostrar esse caminho e tudo que você precisa prestar atenção em toda etapa de obra, quais são os problemas que você pode já ir prevendo antes mesmo de chegar naquela etapa, você já está muito mais dominando a sua obra do que alguém que passou 30 anos dentro da profissão e não prestava atenção de nada disso. Porque se você já tem alguém para te mostrar o caminho, vamos dizer assim, você já está um passo à frente. Eu vou fazer uma analogia aqui para exemplificar melhor. Vamos imaginar uma cidade, ou imaginar uma cidade que eu não tenho a mínima ideia de como chegar lá. Vamos lá, Pirenópolis. Não sei como chegar em Pirenópolis. Se você sabe como chegar em Pirenópolis ou é de Pirenópolis, imagina outra cidade aí, sei lá, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Algum lugar que você não saiba como chegar. E vamos imaginar esse nosso mundo imaginário aqui, que não exista GPS nem mapa. E você simplesmente tem que ir para esse lugar. Você não sei o que aconteceu, mas você tem que ir para lá. E a gente simplesmente, eu vou lá partir para Pirenópolis. Você vai conseguir chegar? Você vai conseguir chegar. Você vai chegar ali por exemplo, as atitudes que eu tomaria, chegaria no posto ali da saída da cidade e perguntar, para que direção está o estado de Goiás? O estado de Goiás está para aquela direção, beleza. Pega o carro e vai. Não existe mapa e não existe GPS, vamos lá, vamos tentar chegar. Aí eu vou chegando perto de alguma outra cidade, vai perguntando, vai não sei o que lá. Mas você concorda que o seu caminho para chegar em Pirenópolis vai ser muito complicado se você não tem um GPS, se você não tem um mapa? Que você vai eventualmente chegar em Pirenópolis, mas o seu tempo para chegar em Pirenópolis vai ser gigantesco, né? Você vai ter que rodar muito para chegar em Pirenópolis. A não ser que você tenha muita sorte de, às vezes, pegar ali, na sorte mesmo, um caminho que seja correto, mas que você nem sabia que era correto e acabou chegando lá mais rápido. Mas o normal de acontecer, o mais comum seria você, passar pelo Brasil inteiro antes de chegar em Pirenópolis, se não existisse mapa ou GPS. Então, e daí eu chego para você e falo, o João conhece Pirenópolis, ele é de Pirenópolis e ele vai lá de vez em quando. Se o João sentar no seu carro, no banco do carona, mesmo que você esteja dirigindo e falar, vira aqui, pega tal estrada, continua reto até, até depois daquela montanha e vira depois naquela cidade e entra naquela outra cidade, pum, você chegou em Pirenópolis. Então ele te ajuda a chegar em Pirenópolis em uma tarde, no que você sozinho, sem GPS, sem mapa e sem alguém que conhece Pirenópolis, chegaria em 4 dias. Então é aquele negócio, você não chegou em Pirenópolis do mesmo jeito? Por que, por Deus, que a gente tem esse pensamento de que a gente só pode chegar em Pirenópolis sem mapa, sem GPS e vendado? Porque a gente sai da faculdade despreparado para a parte prática. A gente não aprendeu a parte prática na faculdade. A gente aprende as regras do jogo, as regras do poker, mas a gente não aprende a jogar. Se você tem as regras na mão, não te faz um bom jogador, entende? Então, a gente na faculdade tem toda a parte teórica que é extremamente importante, tem lá topografia, tem projeto elétrico, hidráulico, conforto, etc. Tudo que a gente aprende dentro da faculdade, mas ninguém te explica do início ao fim, do começo lá da limpeza de obra até entrega das chaves daquela obra, de tudo que você precisa passar para realmente tirar aquele projeto do papel, para tornar realidade. Então, como a gente sai da faculdade totalmente assim, despreparado na prática, a gente se conformou com isso. De que todo mundo sai despreparado. Ok, então beleza. Então todo mundo tenta chegar em Pirenópolis vendado e sem mapa e sem GPS. Então todo mundo que chega lá em Pirenópolis olha para trás e fala para o recém-formado, cara, você vai se ferrar muito para chegar em Pirenópolis. Por quê? Porque não tem um método, não tem o GPS, ninguém te ensinou a chegar em Pirenópolis, ninguém sentou do seu lado no carona e falou, pega tal rua, pega no seu lado, pega tal estrada, vira depois da montanha, tá, chegou em Pirenópolis. Então a gente se conformou a ter esse caminho árduo, a ter esse caminho complicado, a ter esse caminho
nossa senhora, a pessoa passou no Rio Grande do Sul para chegar em Pirenópolis, lá no estado de Goiás, entendeu? E eu tô em Minas. Então seria mais ou menos essa visão. Por que a gente tem essa cabeça de que, meu Deus, tem que ter 50 anos de experiência para poder dominar uma obra? Por conta disso. Porque as pessoas que eventualmente chegaram em Pirenópolis estavam sem GPS, sem mapa, vendado e indo para o caminho errado para poder chegar lá, entendeu? Então, por isso que acaba que a gente tem essa sensação, esse sentimento de que, poxa, para chegar lá vai ser muito complicado, vai ser muito diferente. Então, na realidade, como que a gente chega lá? Se você tem um método, se você tem alguém, se você tem um conhecido lá de Pirenópolis que senta no teu carro e te mostra o caminho, não necessariamente ele vai precisar dirigir para você. Você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar dentro da sua obra, mas se ele simplesmente desenhar o mapa para você, você vai primeiro sair da sua cidade assim, pegar a avenida tal, vai pegar a estrada tal, virar em tal, blá blá blá, se ele desenhar isso num papel para você, você com certeza vai chegar em Pirenópolis. Eventualmente não, você vai chegar em Pirenópolis de uma maneira totalmente mais tranquila, totalmente mais fácil, muito menos agoniante e com esse receio de que, tipo, meu Deus do céu, quanta besteira, quanta bobeira eu vou ter que fazer para chegar em Pirenópolis. Porque alguém já te deu um mapinha, alguém já te deu um GPSzinho, porque esse alguém já trilhou esse caminho. Então, outra coisa que eu vejo, né, que as pessoas vão dizer assim, buscam a forma errada de vencer esse medo de que eu não tenho experiência, eu sou recém-formado, eu não estou preparado para dominar uma obra porque eu não tive esse conhecimento. O que eu vejo que as pessoas fazem errado também é justamente fechar os olhos, não querer buscar. Então, se eu não domino uma obra, eu não tive preparo para isso, eu não vou querer dominar uma obra, não quero buscar isso. Então, eu vou sentar e vou fazer projeto de arquitetura e ficar só dentro do escritório, eu vou fazer projeto estrutural e eu vou vender só projeto. Não tem nada de errado com isso, às vezes a pessoa não gosta de estar no ambiente de obra, mas o que tem de muito errado é você não saber como o seu projeto vira realidade. Como é que você vai evoluir seu projeto arquitetônico, como é que você vai evoluir seu projeto estrutural, se você não sabe como que aquele desenho que você fez vai virar realidade. Então essa falta de domínio, essa falta de conhecimento, essa falta de preparo, realmente faz com que a gente se sinta assim, de que não, só uma pessoa ali que vivenciou muitas e muitas obras que consegue dominar. E na verdade não, se você tem um foco, se você tem um caminho, se você tem um mapinha na mão, você consegue, você dá conta. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que você pode fazer isso? Como é que eu sei que você consegue? Justamente porque eu tive que andar para Pirenópolis sem mapa, sem GPS, vendada e tomando o caminho errado e cheguei lá. E quando eu comecei a receber alunos da faculdade aqui na cidade, na minha obra, eu comecei a me enxergar nesses alunos e falar, gente, por que não eu sentar no carona dessas pessoas e falar, vamos lá, deixa eu te mostrar ali, vamos virar ali na rua, tal, assim, assado, pisa ali que tem buraco, né, vamos lá, vou te ajudar a chegar em Pirenópolis. Porque eu acho que as mesmas frustrações que vocês sentem, né, de recém-formado e etc., nossa senhora, gente, eu sentia demais. E como eu tive uma oportunidade, para quem não conhece a minha história, eu estava ali me formando e minha tia, que é minha sócia, ela queria abrir uma construtora. E ela me chamou para trabalhar nessa construtora, inicialmente nem seria como sócia, tudo. E ela chegou pra mim e ela falou, né, tipo, não, eu não posso te prometer nada, só posso te prometer um sonho, porque é algo que eu quero alcançar também. Se você me ajudar a chegar lá, a gente cresce junto. Se você não me ajudar a chegar lá, eu vou arrumar alguém que queira pra me ajudar a chegar lá pra crescer junto comigo, porque quero abrir uma construtora. Então, assim, ela não tinha como prometer salário, não tinha como prometer nada. E eu super, né, falei, não, vou agarrar essa oportunidade. Então, pra eu chegar em Pirenópolis, eu tive que ficar sem dormir na estrada. Eu falei, não, meu filho, tem que chegar lá, tem que dar um jeito, eu vou arrumar um jeito de realmente chegar lá em Pirenópolis para poder assumir essa parte. Porque como a construtora é em Minas, ela morava em Goiânia, eu em Curitiba, e a gente precisava de alguém dentro de obra, alguém tinha que assumir essa parte. Então, quem assumiu a execução fui eu, mesmo sem ter experiência, mesmo com todas essas frustrações, mesmo com tudo isso que vocês sentem também.
E eu dei um jeito de chegar em Pirenópolis e penei pra caramba, gente. De Minas eu fui parar lá no Rio Grande do Sul, dei uma volta lá em Natal e depois cheguei em Pirenópolis. Aí você pode falar, nossa, mas você não tem cara de gente que passou 30 anos trabalhando. Não, eu não tenho 30 anos trabalhando, não tenho 30 anos de experiência no mercado. Mas como eu enxergava uma oportunidade, eu falava, gente, eu preciso chegar em Pirenópolis de qualquer jeito, então eu penei pra caramba. Falei, eu vou ter que chegar. Fiquei andando, viajando de madrugada para poder chegar lá. E a intenção do canal, a intenção das páginas é justamente poder compartilhar, porque eu vejo hoje que eu já cheguei em Pirenópolis uma vez, eu consigo falar, gente, ó, tá aqui, ó, existe um jeito. Olha, quando você for fazer limpeza de obra, observe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando você for fazer a fundação, observe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando você for fazer a elétrica da sua obra, observe tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que dessa forma você consegue dominar uma obra, você consegue garantir a qualidade de execução de cada etapa de obra, porque era a intenção. A gente falou assim, vamos dar um jeito, vamos conseguir fazer essa empresa virar uma empresa, e vamos atrás. Isso acontece demais. Meu mestre de obras, a minha equipe de obra hoje, que até hoje está comigo, gente, quando eu vim para cá, pensa, recém-formada, sem conhecimento, morrendo de medo, não tenho postura de líder, né? Aquela firmeza de líder, não. E eu simplesmente chegava na obra, eles ignoravam a minha existência. Eles não gostavam de mim ali. Eles simplesmente, por que essa menina tá vindo aqui para querer falar o que eu tenho que fazer ou não? E eu comecei a identificar as coisas que eles faziam errado, que eu comecei a estudar pra caramba, fiz 3 pós-graduações, e eu fui atrás e falava, não, mas desse jeito tá errado, tinha que fazer de tal jeito. E eles simplesmente não me escutavam. Foi uma luta muito grande para chegar onde eu cheguei e para conseguir, justamente porque as pessoas não têm paciência, porque a obra é um ambiente estressante. Então, assim, a equipe de obra não vai ter paciência com você, o engenheiro de uma construtora que você for trabalhar não vai ter paciência com você, então você tem que trilhar esse caminho. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês seguem, vão atrás, busca pessoas que já trilharam esse caminho, estão dispostos a ajudar vocês a trilhar esse caminho para que vocês tenham um mapa na mão para chegar em Pirenópolis. E não simplesmente ir do jeito que a gente sai da faculdade, sem mapa, sem GPS, vendado, indo para o caminho errado, que você realmente vai conseguir encurtar, economizar tempo, economizar esforço desnecessário, que às vezes você está indo para o caminho completamente errado, você está ali gastando, vamos dizer, até a manutenção do seu carro ali, porque você está indo, né, aleatório ali, não está indo para o caminho certo, não está focado ali, não tem um mapa, não tem um GPS para ir por ali. Então fica aquele mundinho fechado, porque todo mundo se conformou com o fato de que ninguém ninguém sai da faculdade realmente com essa preparação, e que todo mundo tem que sair realmente buscando Pirenópolis aleatoriamente, que daí fica essa bagunça, cada um tentando chegar em Pirenópolis de um jeito, mas acaba que, não, eu já cheguei mais perto, eu sei, não, entendeu? Você fica quieto aí que é assim, ponto final. Então fica aquela coisa. Porque a gente aprende que existe o concreto tem que ter resistência, que tem lá a armação, que tem isso, tem aquilo. Mas você vai lidar com pessoas, você vai lidar com pessoas com diferentes classes, você vai lidar com pessoas com diferentes conhecimentos. Eu nunca aprendi na faculdade que numa limpeza de obra eu tinha que verificar como a minha equipe ia fazer essa limpeza de obra, para não fazer de maneira ilegal. Porque as pessoas que fazem limpeza de um terreno, ou taca fogo, ou põe herbicida, ou sei lá, eu já falei isso em alguns vídeos. Então, poxa, isso acaba que você só aprende na marra, só aprende na experiência, só aprende no campo de batalha, realmente. E se eu chegar para você que nunca nem fez uma limpeza de obra e falar, olha, verifica com a equipe como é que ele vai fazer essa limpeza de obra, porque jogar herbicida é crime ambiental. Tacar fogo, pior ainda, o dono do imóvel pode ser preso. Você já está aprendendo uma coisa, entendeu? Você já vai dominando esse pedaço antes mesmo de você ter chegado nele, antes mesmo de você ter tocado numa obra. Poxa, eu sei que na parte de limpeza de obra eu vou ter que prestar atenção nisso. Se eu chegar para você e falar, faça uma lista de verificação da parte lá de dobra de armação,
né? Que a gente até conversou ontem. Nossa, então, peraí, a pessoa, você conta lá, ele pegou a quantidade de vergalhões correta para colocar naquela viga, ele pegou a bitola correta daquele vergalhão para colocar naquela viga, o distanciamento dos estribos, quando ele foi colocar essa viga dentro da forma, tinha os espaçadores, a forma, a madeira não tá muito verde, não tá cheia de rebarba, porque se ela tiver muito verde, ela puxa muita água, ela vai tirar a água do concreto. Então, tem todos esses detalhezinhos que, se você tem uma fichazinha de verificação de estrutura, por exemplo, mesmo que você nunca tenha ido numa obra, mesmo que você nunca tenha, sabe, pisado numa obra, você consegue, tipo, cara, agora eu já sei que eu tenho que olhar quando eu for numa obra, mesmo que eu nunca tenha entrado em um. Vou lá, vou ir lá na mesa do meu armador, vou verificar quantos vergalhões, vou verificar a forma, vou verificar se tem os espaçadores, se não tiver eu já vou providenciar, vou verificar como que tá, se tá locada da maneira certa, que às vezes a vida, gente, tem várias cargas diferentes ocorrendo nela e a pessoa pode errar, ela pode girar essa viga e colocar ela ao contrário. E aí, você tá simplesmente, né, tipo, colocando a sua estrutura em risco. Então, você tem que colocar da maneira correta. Como é que você garante a qualidade da execução de cada frente de obra? Sabendo exatamente como deve ser feito e como a sua equipe está fazendo. Porque ir para a obra passear não adianta. Então, você tem que ir focado. Então, se você tem um método e você for focado, mesmo que você nunca tenha entrado em uma, você já está sabendo. Tipo, tá... Quando eu for fazer uma fundação, eu tenho que verificar se no meu subsolo ali o pessoal já previu um espaço certinho e uma rampa certa para o maquinário descer, porque eu já vi acontecer isso, de o maquinário chegar lá de outra cidade para fazer os furos de estacas e não ter como descer no subsolo porque o povo esqueceu de fazer rampa. Então, assim, tem várias coisinhas que você tem que prestar atenção. Por exemplo, na parte de demolição, fazer vistoria cautelar. Seus vizinhos, você não sabe como são as construções dele. Então, o que é vistoria cautelar? É você terceirizar, pegar um engenheiro que entenda bastante de patologia. É bom que seja terceirizado, por mais que você seja engenheiro e tenha feito uma especialização em patologia, pega um terceirizado para, se for a juízo, não ficar aquela coisa. Eu estou gerenciando essa obra e eu que fiz a vistoria cautelar dos vizinhos. Então, assim, terceiriza que é melhor para você. E daí, o que esse terceiro vai fazer? Ele vai lá em todos os confrontantes do seu terreno, onde você vai construir, todos os imóveis que estão ali em volta, e vai fazer uma vistoria, vai tirar foto, vai fazer, aqui tem patologia disso, daquilo, tem trinca, tem fissura de janela 45 graus, tem infiltração no teto, tem problema com isso, problema com aquilo, tem telha quebrada na cobertura, sei lá, ele vai fazer uma vistoria, ele vai fazer um levantamento ali certinho de tudo que tem de errado naquela obra, antes de você começar a construir, antes de você começar a demolir uma obra que tem existente no terreno que você quer construir, sei lá, para poder fazer. Por quê? Porque se você faz uma coisinha dentro da sua obra e o seu vizinho tiver, sei lá, por má fé, chega e fala a obra que destruiu minha casa, você vai ter que se responsabilizar por toda a casa dessa pessoa. Você tem que reformar a casa inteira dessa pessoa, mesmo que você não tenha sido responsável por isso. Ou quando você realmente for responsável por alguma trinca, por algum dano, por alguma coisa, você ser responsabilizado apenas por aquilo que você fez. Então tem muita gente que não tá nem, não tem pra quê, não tem por que fazer vistoria cautelar, pra que fazer isso, não, é só gastar dinheiro, não tem por que não, tem que tocar a obra, vamos lá, vamos mais rápido. Só que, se acontece, o prejuízo é bem maior. E outra, se acontece e realmente você causa um dano no seu vizinho, ele pode embargar a sua obra, inclusive, se você não teve essas tratativas anteriores. Se você não conversou com seus vizinhos ali, tipo, vai ter uma obra aqui, a obra vai acontecer assim, assim, assado, a fundação vai começar em tal dia, a fundação vai vir um maquinário que ele faz bastante barulho, ele vai trepidar a sua casa. Se é um batistaca, pior ainda, você tem que visualizar, você tem que ver se as edificações vizinhas realmente vão aguentar esse batistaca. Então eu vejo que tem muita gente, por exemplo, tá vendo? Num quesitozinho, fundação, você tem um monte de coisa que você tem que prestar atenção. E ninguém falou isso pra você na faculdade. Eu sei disso porque eu sou formada e eu não tive isso na faculdade. Eu quero sentar no banco carona de vocês para levar vocês para Pirenópolis. Quantas pessoas eu vejo que começam uma obra sem sondagem, gente? Como que você faz uma obra sem sondagem?
Como é que seu engenheiro de fundação vai fazer uma fundação fidedigna ao terreno? É a mesma coisa do médico olhar para você e falar: tenho certeza que você tem Covid. Como? Se você não faz exame, não tem como ele falar para você: tenho certeza que você tem Covid, se você não faz exame. Então é a mesma coisa. Se você não examina seu solo e entrega na mão do seu engenheiro de fundação, ele vai fazer uma fundação que, no lugar dele, se eu tivesse que fazer uma fundação sem sondagem, eu ia fazer uma fundação monstra. Pra tipo assim, sei lá que solo é esse, vou fazer pra sobreviver na areia. E daí é óbvio que você vai gastar muito além daquilo que você precisa para poder fazer a sua edificação, simplesmente por conta de um examezinho de solo, uma sondagem que você poderia ter feito, que você vai economizar pra caramba. Ou pior ainda, mesmo esse engenheiro ter, tipo, cara, eu vou superdimensionar e ficar subdimensionado. Então pensa, né? Dos dois casos é terrível. Ou você está gastando muito pela fundação, ou você está gastando de menos por essa fundação, e essa fundação não é suficiente para aquele tipo de solo e simplesmente recalca a sua obra. Olha que maravilha. O que é a fundação numa obra, né? Nem é importante. Então, todo esse tipo de coisa a gente tem que prestar atenção e a gente tem que saber passo a passo para conseguir realmente dominar uma obra. Então, para finalizar o vídeo de hoje, que já está aí bem compridinho, eu quero convidar vocês, se vocês têm interesse realmente em saber um pouco mais de obra, sabe? Não necessariamente precisa ser eu, mas você tem que buscar pessoas que já trilharam esse caminho, que estão dispostas a te ajudar a trilhar esse caminho. Se a sua intenção é conseguir dominar uma obra, mesmo que seja para melhorar seu projeto arquitetônico, vai atrás de quem já trilhou esse caminho. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!